Colégio Conexus. Creche Escola Bebê Bombom. Já de volta com o Estúdio Sat. Em abril, primeiro mês da nova regra do rotativo do cartão de crédito, os juros caíram quase pela metade, segundo pesquisa da ABECS, Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. A notícia é boa, mas de nada adianta se o consumidor não souber controlar seus gastos. Para se ter ideia, 4 em cada 10 pessoas não sabem ao certo o quanto gastaram em compras em março, segundo a recente pesquisa da SPC Brasil e da CNDL. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com o educador financeiro Cristiano Lima, ele que vai tirar algumas das nossas dúvidas a respeito desse assunto. Seja bem-vindo, Cristiano, ao nosso programa. Bom dia, Paula. Cristiano, é realmente assim, principalmente quando se pega o primeiro cartão de crédito, né? Algumas pessoas têm a consciência de usar direitinho e tudo, outras nem tanto assim, acabam se embolando e se endividando e tudo. Mas antes de entrar no aspecto de ser um consumidor consciente, eu queria que você explicasse a respeito dessa mudança aí no rotativo do cartão de crédito. Paula, é importante dizer para o telespectador que aquele consumidor que já paga atualmente a fatura do seu cartão de crédito até a data do vencimento na totalidade, para essas pessoas nada mudou. Continua do jeito que estava anteriormente, porque se você paga sua fatura em dias, nada de alteração o Banco Central proporcionou. Mas aquelas pessoas que têm ou que passaram por uma dificuldade financeira, ou que tiveram um momento de emergência, utilizaram o cartão de forma emergencial, ou que já têm o hábito, o comportamento de não pagar a fatura do seu cartão de crédito na totalidade até a data do vencimento, para essas pessoas sim, o Banco Central instituiu algumas medidas que passaram a vigorar a partir do dia 3 de abril desse ano, e essas medidas impactam diretamente essas pessoas. E de que forma? A forma mais impactante é a seguinte: as pessoas que já não pagam a fatura do cartão de crédito em dias, ou que não pagam a totalidade da fatura do cartão de crédito e tinham o hábito de postergar o saldo devedor meses após meses, Pagando só o mínimo? Pagando só o mínimo, que é 20% do valor da fatura, não poderão mais fazer isso por mais do que 30 dias. Ou seja, se eu tenho uma fatura mensal que recebo no dia 16, com vencimento em 16 de maio, no valor de R$1.000, e eu decido pagar apenas o mínimo, por qualquer motivo pessoal, ou seja, eu vou pagar algo em torno de R$200. Esses R$800 que eu deixei de pagar esse mês, eu vou postergar ele por apenas 30 dias. Antes, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esses R$800, pagar o mínimo no mês que vem, no outro mês pagar o mínimo e assim sucessivamente. Agora não, eu só posso fazer isso uma única vez. No mês que vem virão os R$800 acrescido de juros, que não são juros baixos, além dos encargos do cartão de crédito, além das suas compras mensais que você fez no decorrer, ou compras parceladas. Então, veja, daqui a 30 dias eu já terei um montante razoável a ser pago. É importante que, nesse momento, se você se encontra numa situação de descontrole de despesa, você pare, procure, se você não consegue individualmente fazer essa análise, esse diagnóstico da sua vida financeira, procure uma pessoa especializada, um consultor financeiro ou um educador financeiro, que ele vai poder lhe ajudar a encontrar o caminho do diagnóstico da sua situação em termos de despesa, e a partir daí você consegue, a partir de um planejamento, mudar a sua situação. Não, porque é uma mudança repentina, assim, né? Aquela pessoa estava acostumada a pagar só o mínimo, de repente veio com uma notícia dessa. Foi a ABECS que tomou, que deu partido nisso? Exato. A ABECS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, fez uma pesquisa no mês de abril. Essa é uma medida do Banco Central. Do Banco Central. Tá? A ABECS, no mês de abril, fez uma pesquisa, porque essa nova normativa passou a vigorar a partir do dia 3 de abril, e no mês de abril a ABECS fez essa pesquisa. Essa pesquisa demonstra o seguinte: qual que era o objetivo do Banco Central? O Banco Central tinha por objetivo principal duas coisas. Uma era reduzir a taxa de juros do crédito rotativo, que tem valores estratosféricos, e, além disso, reduzir a inadimplência do consumidor.
Essa pesquisa que a Abecs fez no mês de abril já demonstrou que já começa a ocorrer essa redução da taxa de juros. Então, essa pesquisa ocorreu com os 5 maiores bancos brasileiros. Para você ter ideia, a nossa taxa de juros do crédito rotativo, a taxa de juros operada pelos bancos era algo em torno de 456,6% ao ano. Quer dizer, taxas de juros extremamente elevadas. E essas taxas de juros já começaram a cair e hoje estão, em média, em 233,9% ao ano. Se a gente comparar essa taxa, que ainda é muito alta, de 233% em média, com a taxa Selic, que é a taxa de juros oficial do Brasil, que é de 11,25%, nós ainda temos juros no crédito rotativo extremamente altos. É verdade. Então, à medida em que você deixa de pagar o valor total da fatura e posterga esse valor à frente, tenha consciência de que esse valor será cobrado com juros pesados ainda. Nossa, por falar em juros, a gente está com o nosso... Coloca o número na tela, por favor. É o 929-8111-4512. Então, mandam... Olha, tem 2 assuntos aqui, Cristiano, que quando a gente fala, chove de pergunta pra gente, que é sobre saúde e sobre finanças. Quando toca no bolso ali do brasileiro, você sabe que ele se interessa pelo assunto. Chegou uma pergunta pra gente da Socorro Guedes a respeito de multa e de juros. Ela falou pra gente que paga deixa eu só ouvir aqui, que paga em dia o cartão de crédito, só que vem multas assim de R$35 e já veio até de R$50 de multa. Ela queria saber de onde que é essa multa. Olha, ela precisa verificar se realmente o pagamento total da fatura está sendo feito até a data do vencimento. Se ela não tem valores anteriores que deixaram de ser quitados e que ela não consegue visualizar na fatura. O ideal é que, nesse caso, ela entre em contato com as linhas as linhas em que as administradoras de cartão de crédito disponibilizam para que o consumidor entre em contato para se informar sobre essas multas que estão sendo cobradas. Entendi. Eu já ouvi falar também, Cristiano, que quando você usa 90%, acho que é 90% do valor total do seu limite de crédito é de 2.600, você utiliza 2.599. Vem cobrado alguma coisa, isso é verdade? Não. Se você tem um limite de crédito, por exemplo, digamos que seja de R$1.000, um exemplo, você vai utilizar o limite ele é utilizado dentro das compras parceladas e dentro das compras que não são parceladas. Tá? Você não é majorado ou cobrado por uma taxa adicional pelo fato de estar usando seu limite. Tá? O que vai acontecer é que no momento em que você chegou ao limite final, você não vai conseguir utilizar mais. E sobre esse assunto, é importante, inclusive, dar uma dica. Tenha limites de cartão de crédito que não excedam a 50% do seu ganho mensal. Essa é uma das formas de você se educar financeiramente. Dessa forma, você vai se forçar a não utilizar acima daquilo que você tem condições de pagar. Porque, veja, o consumidor, a gente não tem contas apenas de cartão de crédito, nós temos contas de diversas ordens. Então, o pai de família, por exemplo, sabe que ele tem diversas despesas mensais, não apenas o cartão de crédito. Então, para que eu ter um limite de cartão de crédito que seja 100% da minha renda, se a minha renda será ainda utilizada com outras despesas mensais, né? Então, essa é uma dica como educador financeiro que eu dou às pessoas que acabam se limitando ao uso excessivo do cartão de crédito, dessa forma. Já que a gente está trabalhando com esse exemplo de R$1.000 ao mês, se o trabalhador ganha 1.000 e tem um cartão de 2.600, possivelmente, se ele não for controlado, ele vai se enrolar, né? Exato. Veja, consumo é comportamento. Comportamento, se ele não for modificado, se ele não for ressignificado, é difícil que você consiga se controlar diante de linhas de crédito fartas que existem no mercado, né? Então você tem o limite do cartão de crédito, você tem o limite do cheque especial, você tem às vezes propostas de crédito consignado e aí isso é importante que se diga, não é salário, isso não é renda extra. Chegará o momento em que você terá que pagar por esses valores. Então, tenha controle sobre os seus gastos através de um planejamento. Você pode perfeitamente estabelecer percentuais de planejamento nos seus gastos mensais em que, cumprindo-os, você inclusive deixa de ser um endividado, deixa às vezes de ser uma pessoa com problemas, que isso leva a problemas de diversas ordens, né? Deixa de sair dessa situação negativa, passa a ser uma situação positiva, inclusive você passa a poupar
para se preocupar, por exemplo, com a aposentadoria. Passa a ser um investidor, né, Cristiano? Passa a ser um investidor. Passa, gente, a respirar aliviado, né? Quando você está cheio de dúvida, de dívida, é difícil colocar a cabeça no travesseiro e dormir direito, né? Você fica pensando naquelas dívidas. Daqui a pouquinho a gente volta esclarecendo muito mais dúvidas a respeito desse assunto. O Cristiano está aqui para nos ajudar. Então, continua mandando suas perguntas para a gente. Agora está chegando aqui para o celular direto, tá? 929-811-4512. Manda aí.